Vai precisar do microfone, tá dando para ouvir aí? Mais uma vez, boa noite. Sejam todos nós bem-vindos e mais um momento especial da nossa casa para o movimento espírita. Estarmos aí para receber a doutora Deusa. Beleza, doutora? Fica à vontade. Esse momento especial que nós gostamos aqui. Um tema que também são sinônimos, viver e morrer são sinônimos da vida, né? Faz parte. Nós vamos deixar aí uma fala aí da nossa querida doutora Deusa, que possa trazer para nós, serem envolvidas pelos mentores da casa. Que alguns livros, às vezes ficamos sabendo agora de primeira mão. Segundo Eduardo, ele está tão quentinho quanto o salgadinho, né? Que é o lançamento, o pré-lançamento na nossa casa. Então, nós podemos dizer que é um pré-lançamento. Pode falar com o noite de autógrafo? Vai estar aí, ó. Fica à vontade, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então, esse momento especial. O doutor que participa lá do Seara Bendita, isso, Seara Bendita, faz parte da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, está sempre levando a sua fala, né? Levando alento aos corações queridos aí. Momento em que nós ainda não acostumamos a vivenciar a questão da luta, a questão da morte física, né, podemos assim dizer. Então vamos unir os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, ao Mestre amado Jesus, aos benfeitores queridos da espiritualidade maior, aos corações queridos que fazem parte dessa casa, possa estar envolvendo a nossa irmã, a instante da noite, fortalecendo, rogando também as tuas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos e irmãs presentes aqui na nossa casa, companheiros que vieram de cidades vizinhas, como de Jacareí, Santiago Oceano, dos nossos companheiros da nossa cidade, da nossa casa, e tantos outros que vieram nesse momento compartilhar esta capacitação, vamos colocar assim, Senhor, que vamos nos capacitar ao entendimento do fenômeno em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que nos abençoe, nos guarde na tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Doutora, a casa é sua, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Todos me ouvem? Sim. Dá para ser sem microfone? Se eu baixar, vocês fazem assim e eu aumento o volume. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quero agradecer o convite. Primeira vez que eu venho a Guararema. Se a palestra não for boa, eu já queria avisar que lá no fundo tem 2 bandejas de salgadinho. Não saiam daí. Quando o assunto começar a ficar difícil, eu faço um sinal e o senhor fecha essa porta. Vamos segurar o povo aqui até mais ou menos 00:15. Eu tinha pensado de ir até 00:00, mas como tinha comida lá atrás, Tem a sessão de desmaterialização. eu vou ficar, exatamente. Muito bem, vocês já ouviram falar em tanatologia? Thanatos é o deus da morte na Grécia Antiga. Tanatologia, o estudo da morte e do morrer. É a minha área, uma das áreas em que eu atuo. Eu atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo. Encontrei aqui uma moça hoje que foi expulsa de lá. Brincadeira. Fiquei feliz de encontrar, eu estava conversando ali, estou me sentindo muito honrada de ter na minha plateia meu amigo Walter, o seu filho Renan, a esposa do Renan. Muito obrigada pela presença de vocês. E
avisar pro meu marido. Meu marido é o homem mais bonito dessa sala hoje. Não sei se vocês perceberam. Eu chamo ele de príncipe. Então, já vou avisar. São Paulo. Palmeirense. Olha, Já disse o suficiente, já podemos ir embora. acho bom a gente falar de coisa leve, porque já o caldo vai engrossar. Certo? Então, o Walter falou que agora que a gente sabe o caminho, é só vir. Então, fim de semana a gente já tem endereço sério. E aí a gente marca palestra aqui. Certo? Demorou. De lá do Ceará, quem sabe nós vamos expulsar mais um e vai pra uma vez, né? Aqui já tem vaga certa, né? Muito bem, então nós vamos falar sobre tanatologia, estudo da morte e do morrer. Eu sou mãe de 3 filhos. O Rodolfo, que é piloto da Azul, quando vocês forem voar e tiver tudo azul, é ele. Meu marido fala assim: você não tem que falar que o menino é piloto, não precisa. E aí eu pergunto para as mães aqui presentes: precisa ou não? Precisa. Uma mãe sempre entende a outra, certo? Claro que precisa. Imagina você descendo aqui a rua com seu filho. Como que chama a rua principal aqui em Guararema? Dona Laurinda, a nossa aqui é Pedro de Toledo. Dona Laurinda é a principal. Isso, Dona Laurinda. Então, imagina você descendo a Dona Laurinda com seu filho, e aí a sua amiga encontra você e fala assim: ai, seu filho. Aí você: nossa, que lindo. Geralmente a pessoa fala, né? Aí você: o que ele faz? Aí você fala: piloto. Aí a pessoa: piloto. Nesse momento você já está voando muito. E aí vem a terceira parte. A pessoa olha para você e fala: mas você é tão jovem. Você acha que eu não vou falar? Às vezes eu não falo, eu esqueço. Aí no meio da palestra eu dou um jeito de falar. O segundo filho é o Rafael. O Rafael desencarnou. Dia 21 agora, Rafael faria 30 anos. Mas eu só tenho 20, tá? O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com luto, com pessoas vivendo perdas. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos ensina: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe, uma avó no corredor de hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. E o terceiro filho é o Paulo Estevão. Vocês já leram? É nome de livro. Sugestivo o nome. Paulo Estevão. Paulo Estevão é um livro que conta a história de Paulo, apóstolo, e de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Muito bem. Sou psicóloga, atendo pessoas vivendo dor, sofrimento, irmãos nossos em sofrimento. Tem um programa na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, toda segunda-feira de 10 às 11 da manhã. O programa é interativo, então eu aguardo vocês lá participando, mandando perguntas, ligando ao vivo, e a gente vai interagindo, esclarecendo, trocando ideias, aprendendo, e um dá o colo pro outro e tudo dá certo. Não é assim? Muito bem, então vou esperar vocês. E a minha mediunidade é terrível.
Eu já estou gravando os rostos aqui. Brincadeira. Todo mundo tem medo de morrer. Mesmo os homens, tá? Porque os homens dizem assim: ah, imagina, de medo de morrer, que é isso? E aí vai no meu consultório, abriu a porta, fechou, entendeu? Então todo mundo tem medo de morrer. Na verdade, não é exatamente de morrer, mas o medo de perder o controle. Porque nós temos a ilusão que controlamos alguma coisa. E tem gente que acha que controla tudo. Então, a gente fica perdidinho quando se trata da morte. Porque você não sabe quando, você não sabe como, e você não sabe para onde que você vai. Não tem GPS. E você tem umas ilusões. Geralmente, presidente de centro tem umas ilusões. Então, eles acham não, eles têm certeza que eles vão morrer dormindo. Alô, alô, Guararema. Já ouviram algumas pessoas dizerem que dormindo é o melhor jeito de morrer? E aí eu pergunto-vos a vós. Nossa, arrasei agora. Pergunto-vos a vós. Será que seria o melhor jeito de desencarnar? Porque você não vai morrer. Você vai desencarnar. Você vai sair da carne. Você vai mudar de estado de consciência. E aí eu pergunto, vamos pensar um segundinho. Será que morrer dormindo, desencarnar dormindo, seria o melhor jeito? Você já experimentou? Aliás, você já experimentou não? Você já viajou? E aí você acorda no lugar que você foi? Comigo acontece bastante isso, porque eu viajo bastante para dar palestras fora. Aí você acorda e você leva um tempo para acoplar, sabe? Você pensa assim, ai meu Deus, onde que eu estou? Ai, aqui na minha cama. Ai. Ah tá, eu estou em Guararema, tá, vim dar palestra e depois quando terminar a palestra eu vou embora. Ah tá. Ufa! E se você desencarnar? Aí você acorda, percebe. Isso não percebe. Cadê o celular? Então vamos pensar. A gente precisa pensar sobre isso, porque a gente evita. Domingo agora tem uma palestra agendada lá no Balneário Paulista. E a mulher me mandou uma mensagem perguntando: qual será o tema? E aí eu falei para ela: que tal falarmos sobre morte, luto? Imediatamente ela respondeu igual 9 pessoas de cada 10 que eu agendo palestra. Ah não! Não pode ser um assuntinho assim melhor? Já que está perto de dezembro, não pode ser Natal? Então a gente vai evitando. E a morte, a desencarnação acaba por nos surpreender.
gente precisa lidar melhor com a morte, com o fenômeno do desencarne. Você não vai morrer, você vai mudar de estado de consciência. Então o presidente do centro, ele pensa que ele vai morrer dormindo, vai sair na porta, olhar assim para a esquina, vai ter o aeróbus esperando. André Luiz, lógico, esperando para levá-lo, para conduzi-lo. Aí ele entra no aeróbus, bem tranquilo, porque ele é um ser evoluído. Você quer pedir demissão, por favor. A gente não tem outro para pôr no lugar, não. E aí ele entra no aeróbus, devidamente acomodado. Adeus, mundo cruel. Hashtag partiu nosso lar. Eu trabalho com adolescentes há 30 anos. Os adolescentes diriam mais ou menos assim, só que não. Só que não. Então a gente precisa pensar. Carlos Bacelli, depois da morte do desencarne de Chico Xavier, compilou alguns escritos de Chico e publicou um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Evangelho é boa nova. Então, as boas novas de Chico Xavier. Logo na introdução, uma das escritas de Chico diz respeito à morte. E lá naquela introdução ele diz assim, que nós precisamos lidar melhor com esse assunto, porque os hospitais estão cheios de pessoas que desencarnaram, mas não perceberam que desencarnaram. A minha mentora, engrossando a fileira do que Chico disse, me chamou a atenção meia dúzia de vezes. Eu contei. Ela repetiu meia dúzia de vezes. Ela disse: você está indo bem no seu trabalho, mas tem uma questãozinha que você precisa melhorar. Com medo da questão religiosa, você não está falando claramente com os pacientes sobre a morte, o processo de desencarne. Então, a partir de agora, você vai fazer diferente. E por que eu trouxe essa novidade para o povo de Guararema? Porque você também pode ajudar alguém que esteja próximo de desencarnar. Você não sabe. Se você vai sair daqui hoje e encontrar alguém que esteja vivendo esse processo, então eu vou compartilhar com vocês essa informação. Ela me disse que é para eu perguntar para o paciente mais ou menos assim: qual que é a sua religião? E aí o paciente vai me dizer: sou católico. Qual que é o santo que você mais gosta? Aí ele vai dizer: Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. E aí eu vou dizer para ele: então vamos combinar uma coisa? Na hora que você perceber que ninguém está falando com você, que está muito estranho, as enfermeiras entram e saem, não interagem com você, tem gente sentando na sua cama e você ainda está nela, chame Nossa Senhora de Fátima. Geralmente a pessoa que eu falo e toco vai desencarnar naquele dia. Qual é a sua religião? Aí a pessoa vai dizer: eu sou evangélico.
Então, na hora que você perceber que tem alguma coisa estranha, ore, chame Jesus. Ah, eu sou budista, chame o Buda. Não tenho religião, chame por essa força maior que você imagina que existe. Peça ajuda. Alguém poderá dizer assim: ué, Deus, mas por que tem que chamar? Se a misericórdia divina vai alcançar a todos, por que tem que chamar? Vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 525 a 535. Intervenção dos Espíritos na nossa vida. Os Espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Então eles só vão socorrer se você deixar, se você abrir as portas da esperança. Entendeu? É por isso. Então lembra disso. A maior caridade que você pode fazer para alguém que esteja prestes a desencarnar é isso. Se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu disser aqui hoje e lembrarem apenas de uma frase, já valeu a pena. A frase que eu vou repetir várias vezes durante a minha fala não é minha. A frase é de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. O que é luto? Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. Alô, alô, Guararema. Qualquer perda. Hoje nós estamos falando de morte, mas lembrem-se disso. Qualquer perda implica luto. Você vai passar pelas fases de elaboração desse luto. Mudou de emprego, tem luto. Terminou um relacionamento, tem luto. Morreu o cachorrinho, tem luto. Mas você está assim só por causa de um cachorro? Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Escuta, mas já passou tanto tempo, a senhora ainda está assim? Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Mas você está assim porque você perdeu um anel e nem era joia? Acontece que aquele anel ela ganhou da avó. Aquele anel tem um significado. E todo luto, você vai ter um ano teórico para elaborar. Um ano. Lembrem-se disso. Um ano teórico. Por que é teórico? Porque o luto é seu. Ninguém, cientista nenhum, vai poder estipular um começo, meio e fim para a sua dor. Mas eu sou espírita. Há 2 semanas atrás, o moço faleceu, viu, Cris? O moço que estava no hospital, de 21 anos. Há mais ou menos 2 semanas atrás eu recebi uma mensagem no celular.
do marido de uma senhora que era espírita, que é espírita, que estava no hospital, o filho paciente terminal, o médico tinha dado mais ou menos 2 semanas e ela estava estraçalhada, mas ela não queria que ninguém soubesse, porque ela é espírita. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a doutrina dos espíritos é uma bênção na nossa vida. Ela nos aparelha para que nós estejamos mais aparelhados, mais instrumentalizados para lidar com a dor. Mas isso não invalida a sua dor. Então não faça isso. Quando você está com fome, alguém chega para você e fala assim: não pense nisso, passa fome? Não. Então vamos lembrar disso, nós somos espíritos imortais temporariamente na carne. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Aí você lê isso e fala assim: meu bem, não vai dar. Guararema, 2019, coisinhas acontecendo na minha vida, não vai dar para ser perfeito, certo? Item 3, os Espíritos dizem: perfeição relativa. Porque você não é Deus, você tem a porção divina em você. Mas você está na dimensão humana. Você chora, você tem medo, você fica inseguro, tem diarreia. Sabia? Presidente de centro tem diarreia. Ontem eu estava dando palestra e um colega me cutucou e falou assim: Deus, olha quem está na plateia. E aí eu olhava, não entendi nada. Olhei. E ele falou assim: é uma atriz da Globo, olha. É uma pessoa. Entendeu? Então vamos lembrar disso, você é uma pessoa, você está na dimensão humana. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. O homem no mundo. Ufa! Então tá. Então você está no mundo, você está na dimensão humana. Chora. Pede ajuda. Vocês lembram do Padre Marcelo? Tem anjos voando neste lugar. Conhece? Sim. Então, Padre Marcelo ficou depressivo. E aí não queria contar para ninguém. Porque ele achava que se ele contasse, imagina, ele é o padre. Até que caiu a ficha. Alguém disse para ele: padre, pelo amor de Deus, pode ser que o senhor contando, os fiéis vão se aproximar mais. E foi o que aconteceu. Então, vivencie o seu luto. Saia dessa postura de espírito evoluído. Aliás, se você fosse espírito evoluído, não seria assim. Eu nasci no Piauí. Já ouviram falar? Para falar tem que fazer biquinho, percebeu? Piauí. Sabe onde fica? Na França. Piauí.
Na França da minha infância, eu ouvia uma anedotinha. Uma anedotinha que dizia mais ou menos assim. Havia um homem e a característica principal desse homem era ter o cabelo bem comprido. Hoje em dia é algo bem comum, mas naquela época não. Então, a característica que o diferenciava dos outros era aquele cabelão. Aquele homem estava lá se preparando, porque era fevereiro. Estava às vésperas do carnaval. E ele estava lá se preparando. De repente, a morte chega. Com a sua foice básica, provavelmente cantando a música de Michel Teló. Ai, se eu te pego. E aquele homem teve a reação que provavelmente todos nós teríamos. Ah, não, pelo amor de Deus, hoje não. E aí começou a negociar com a morte. Depois de um tempinho, a morte, um tanto estressada, virou para ele e falou assim: tá. Então vamos combinar. Você vai, aproveita seu carnaval, quarta-feira eu volto. Assim que a morte saiu, ele ficou pensando em como ele iria engambelar a morte. Pensou e decidiu: vou raspar a cabeça. E aí ele fez igual a você. Se você não desencarnar por causa do outro exemplo, você vai... Como que você chama? Maurício. Então, ele foi lá e fez igual o Maurício. E foi aproveitar o carnaval. E aí, quarta-feira de manhã, ele estava na Sapucaí. Geralmente, quarta-feira de manhã, a última escola de samba, qual que é? Alô, Guararema, de carnaval parece ser um inteiro. Já a turma da faxina. A verde rosa, Mangueira. Então ele estava lá, quarta-feira de manhã, o samba pegando fogo, e ele lá na passarela. Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Isso virou tutti-frutti, tutti multinacional, que legal, virou goma de mascar, rola pra lá e pra cá, na boca do pessoal. E a morte chegou, olhou de um lado, olhou pro outro, cadê o cabelo? Um calor danado, porque o Rio de Janeiro é quente. E aí ela se estressou e falou assim: ai, quer saber? Vou levar aquele cabeça raspada. Qual que é o ensinamento embutido nessa anedotinha? Ninguém vai de véspera. Na doutrina dos espíritos, nós aprendemos que de determinado só o nascimento e a morte. Ninguém vai de véspera. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns comentários que a gente faz. Alguém está lá chorando e a pessoa pergunta: o que houve? E aí a pessoa fala: é que minha avó faleceu. Aí a pessoa fala: tá. Quantos anos? 92. Tá. Tipo, estava na hora, né?
só que não era sua avó. E a ideia é de que só velhinhos desencarnam. Isso não é verdade. Então a gente precisa rever. Ou então você está lá chorando e a pessoa pergunta: quem que faleceu? Ah, meu sobrinho, tão jovem, nem deu tempo. Nem deu tempo do quê? Olha só, com isso eu não estou dizendo que a gente não sente, não. Eu estou dizendo que nós precisamos rever o jeito de lidar com a morte. Nem deu tempo do quê? Claro que nós estamos pensando do ponto de vista material, mas ali tem um espírito imortal que veio e ficou o tempo que ele combinou. E só. Nem foi cedo e nem foi tarde. Foi no tempo que ele combinou. E quanto mais nós estivermos conscientes disso, nós nos aproximaremos mais do nosso ente querido. Porque muitas vezes o ente querido está do seu lado, querendo interagir de alguma maneira, querendo lhe dar um sinal qualquer de que está tudo bem. Mas você assistiu muitos filmes de terror. Você viu muito os vídeos do Thriller, do Michael Jackson. E aí você fica cheio de minhocas na cabeça, achando que as pessoas viram fantasma, cheio de crenças. Deusa, é verdade que toda pessoa que morre vai dar uma passadinha no umbral? Fica tranquila que os presidentes não vão. Sabe por que eles não vão? Porque eles já estão. Umbral, céu e inferno é um estado de consciência. Então você não vai, porque não é um lugar geográfico. Alguém aqui assistiu o nosso lar? Vocês lembram da cena quando André Luiz volta e vê a mulher casada de novo e sente ciúmes? O que acontece na hora que ele sente ciúmes? Ele volta para o umbral. É um estado de consciência. Então, se você desencarnar agora, onde está sua mente, é aí que você está. Você não vai morrer, você vai sair do corpo. O que você está pensando? No salgadinho ali atrás? Se você desencarnar agora, nós vamos chamar o resgate. Mas você que nunca vai acabar, provavelmente você vai se levantar para ver o salgadinho lá. Até você perceber que tem alguma coisa errada. Gente, alô Guararema, a gente dá risadas, mas isso é muito sério. A gente precisa lidar melhor com isso. Ninguém morre. Não existem crianças. Criança é um espírito imortal num corpo infantil. A gente precisa rever isso. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7. Pergunta 230 a 243.
prelúdio do retorno. Não existe criança. Ali tem um espírito imortal, um corpo frágil. Nossos pais não sabiam lidar com a morte. Mentiam, disfarçavam. E é por isso que a gente está cheio de minhoca na cabeça hoje. Há 2, 3 semanas atrás eu atendi uma senhora e ela me deu licença para eu usar a história dela nas minhas palestras. Ela disse para mim: Deusa, eu sempre evitei cemitério. Eu não quero entrar em cemitério, eu odeio cemitério, eu não vou no cemitério. Foi para os Estados Unidos com o marido. O marido ia participar de um evento, alugou um carro, ela foi deixar o marido no evento, enquanto ele ficava no evento, ela foi passear, dar umas voltas. Estava nevando. Chegou numa determinada altura da estrada, tudo branco. Ela falou: meu Deus, que coisa mais linda! Um campo de neve, cheio de guirlandas. Que coisa mais linda! Vou tirar uma foto para levar para o Brasil. Chegou no hotel. Olha que interessante. Freud, o pai da psicanálise, dizia que se você não quer conflito, aliás, ele dizia assim: você quer conflito? Evite. Olha que interessante. Eu vou explicar. Você quer conflito? Evite. Sabe quando você diz assim: eu não quero ver fulano nem pintado. Aí você vai no posto de gasolina, quem está lá? Aí você vai no mercado, quem está lá? Entendeu? Você quer conflito? Evite. Fale: nunca, não quero. Então você vai ter. Olha que legal. Então ela não queria ver cemitério, de jeito nenhum. Não ia entrar em cemitério, de jeito nenhum. Tirou a foto e foi pro hotel. Chegou no hotel, falou para a recepcionista: nossa, passei num lugar tão lindo, tudo branco, cheio de guirlanda, vou mostrar a foto para você me dizer como chama esse parque. Aí quando ela mostrou para a mulher falou: é um cemitério. Ela: meu Deus, vou apagar, vou apagar. Olha que interessante. Então parece que a nossa grande dificuldade é por causa da maneira que foi nomeado o fenômeno para nós. Vocês lembram de uma novela? Vocês assistem novela aqui em Guararema? Sim. Não disfarça, por favor. Eu não. Hoje não, mas todo dia, né? Então, vocês lembram de uma novela que tinha a Aide, que era a Cristiane Coloni, que fazia o papel? Que ela roubava as coisas, ela tinha um cachecol, aí ela roubava as coisinhas, enfiava no cachecol e fazia... Lembra disso? A Aide era casada com o... Vocês devem estar pensando, mas o que isso tem a ver com morte, né? Já vocês vão entender. A Aide, ela era casada com o Edson Celular. E a Cissa Guimarães, que hoje está velhinha, acabadinha, mas naquela época era tudo de bom, fazia o papel da amante do Edson Celular, do personagem. Não sei se vocês vão lembrar. Aí, a Cristiane Coloni, que era a esposa dele, foi num evento e conheceu a Cissa, a amante do marido, sem saber que ela era amante. Entendeu? E adorou a mulher. Nossa, você é ótima. Nossa, parece que a gente é irmão. Onde que você estava? Por que a gente não se conheceu antes? E aí se abraçaram, se beijaram. E aí quando ela chegou em casa, ela virou para a amiga
amiga dela e falou assim: nossa, eu conheci uma moça tão legal, tão maravilhosa. Aí mostrou a foto. Aí a moça falou: mulher de Deus, essa é a amante do seu marido. E ela: ai meu Deus, eu tenho que odiar, eu quero que ela morra, mas eu não quero, porque eu já gosto dela. Olha que interessante. Então, ela se aproximou de alguém que não foi nomeado e despertou um afeto. Ela fez uma conexão. Então, nós precisamos renomear a morte. Eu estou atendendo uma mulher que ficou recentemente viúva. E ela disse para mim: Deusa, me ajude, porque eu não quero dizer que meu marido morreu. Eu não quero dizer, eu não gosto quando as pessoas falam assim: seu marido faleceu. Ela falou: eu não gosto, eu me sinto mal. Eu não sou espírita, mas eu acho legal falar desencarnou. Aí eu falei para ela: então fale, desencarnou. E agora ela tá, sabe? Mudou na cabeça dela. Ela falou: Deus, quando eu falo desencarnou, eu sinto que tem mais a ver. Olha que interessante. Uma mulher me ligou certa vez e me disse assim: olha, você precisa atender minha filha. Ela é uma adolescente, uma menina inteligente, bacana, mas ela precisa de ajuda aí em umas questões. Aí eu falei: ok, vamos combinar. E aí ela disse assim: só que tem um detalhe, ela é adotada e ela não pode nem imaginar. Então a senhora não vai falar para ela. Aí eu falei: não, fique tranquila, nós trabalhamos com o material que o paciente traz. Se ela nem imagina que ela é adotada, então esse assunto não vai surgir aqui no consultório. E aí eu comecei a atender a moça. A moça inteligente, uma moça bonita, alegre. No meio da segunda ou terceira sessão, já não lembro, ela virou para mim e disse assim: nossa, eu estou gostando tanto de fazer terapia. Nossa, se eu soubesse que era bom assim, eu tinha começado antes. Nossa, eu vou continuar. Só que eu queria combinar uma coisinha com a senhora. A minha mãe pensa que eu não sei, que eu sou adotada. Então a senhora nunca vai contar para ela, porque eu acho que minha mãe não iria suportar. Alô, alô, Guararema. Quem que não vai suportar o quê? Sabe qual é o aprendizado sobre isso relacionado à morte? Você nunca deve poupar ninguém. Toda vez que você escolhe poupar, você está adiando, porque você vai ter que falar disso um dia. Se você não sabe como fazer, procure alguém que o faça por você. Mas não poupe, porque você não ajudará a criatura. Toda vez que você opta por poupar, você está subestimando o espírito imortal que está ali. Porque ali não tem uma criança, não tem uma pessoa frágil, tem um espírito imortal. E muitas vezes você pode se surpreender. Todo mundo que vai morrer sabe. Todo mundo que está próximo do desencarne sabe. Não é um saber consciente. A pessoa acorda e fala assim: é hoje, por volta das 16h30.
Não é assim. Mas ela tem uma percepção, ela sente, ela percebe. E geralmente, depois que a pessoa desencarna, você começa a lembrar de falas dela que lhe davam pistas de que ela estava indo, de que ela sabia. Existem as visões de leito de morte. Um dos maiores estudiosos nesse assunto se chama Elendil Haraldsson. É um islandês. O que seriam visões de leito de morte? A pessoa está próxima de desencarnar e aí ela começa a ver entes queridos ou então pessoas conhecidas que já estão do outro lado. É muito comum isso acontecer. Há pouco tempo atrás eu estava atendendo uma mulher. Ela estava na UTI com uma pneumonia assintomática. Então a gente não imaginava que ela fosse desencarnar. Eu entrei na UTI, só estávamos nós duas. Ela virou para mim e disse: "Oh, que bom que você veio. E ainda trouxe o Paulo." Só estava aí. Aí eu dei uma disfarçada, continuei o atendimento. Quando eu desci, a filha dela estava no saguão do hospital. E eu comentei com a filha no meio da conversa: "A propósito, quem seria Paulo?" Aí ela disse assim: "Meu padrasto, ele já faleceu tem 8 anos. Aí eu, visão de leito de morte. 2 semanas depois, aquela senhora veio desencarnar. Eu estava atendendo num grande hospital de São Paulo um menino, 9 anos, Tiago, câncer terminal. Quando eu entrei, ele disse assim: "Deus, por que criança morre?" Eu, respeitando a fé, a crença dos pais daquele menino, eu já não fui direto explicando. Eu virei para ele e falei assim: "Tiago, o que o seu pai e a sua mãe lhe ensinaram sobre isso?" Só que ali não tem uma criança, tá? Tem um espírito imortal, um corpinho de 9. Aí ele virou para mim e disse assim: "O que meu pai e minha mãe ensinou eu já sei, eu quero saber de você." Percebeu? E por que ele perguntou para mim? Porque o meu pacto com o paciente é de não mentir. E ele já tinha percebido que ele ia desencarnar. Ele já tinha percebido os pais disfarçando. Aí eu virei para ele e falei assim: "Olha só, Tiago, eu acredito." Eu enfatizei o eu, que é para não dizer que eu estou fazendo a cabeça do paciente. Eu acredito que não existem crianças. Nós somos espíritos imortais que viemos para cá, e comecei a explicar. No meio da minha explicação, ele que estava definhando começou a se desencostar dos travesseiros. Sabe quando você começa a se interessar por um assunto? A pessoa está te explicando, aí você começa a pôr foco, como diz o mineiro, por reparo. Então, ele começou a se desencostar. No meio da minha fala, ele virou e falou assim: "Mó louco?" Mó louco, na linguagem infanto-juvenil, significa tudo a ver. Então eu não vou virar estrelinha, amém, Jesus? Virar estrelinha em São Paulo é uma desgraça. Porque não tem estrelinha. E quando tem, como é que você vai explicar para aquele espírito imortal que tem, lógica, que pensa, que precisa de respostas que venham ao encontro
qual que é o pai, qual que é o vô, entendeu? Então não minta. Eu ia falando e ele ia dando sinais de que tudo aquilo não fazia sentido para ele. Então eu não vou dormir o sono eterno, ficar esperando Jesus voltar, porque vai demorar. E vamos combinar, além de demorar, a fila vai ser muito grande. A gente precisa pensar, gente. Juízo final. E só Jesus que vai fazer. Esse Jesus é bem centralizadorzinho, né? Controlador e egoísta. Porque é só ele que vai resolver esse juízo. Vai ficar ele e o martelo lá forever. Porque é gente demais. Então a gente precisa pensar. Dormir é muito bom, mas para sempre, até Jesus voltar. Vamos rever isso. Vou explicar rapidinho as fases do luto. Quando nós estamos vivenciando o luto, estamos elaborando o luto. Todo mundo que percebe que vai desencarnar entra num processo de barganha com Deus. Às vezes não dá tempo de barganha, dependendo do tipo de morte. Mas a primeira fase do luto é a barganha. Você começa a fazer barganha. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate. Se eu não morrer, eu abro um orfanato. Se eu não morrer, eu faço as pazes com meu irmão. Quando não dá tempo, geralmente a pessoa que estava cuidando de quem desencarnou também faz barganha. Porque você não quer que a pessoa morra. Então você entra num processo, né, de barganhar com Deus. Se meu pai não morrer, eu vou fazer as pazes com meu irmão. Se minha mãe não morrer, eu vou abrir um orfanato. Se minha mãe, entende? Se meu filho não morrer, eu vou fazer diferente. A segunda fase do luto é a surpresa. Surpresa não tem a ver com o tipo de morte, tem a ver com o tipo de sentimento que você experimenta, de impotência diante do fenômeno. Então você fica com aquela sensação de: nossa, mas a pessoa estava aqui, falei com ela ontem, como que ela não está mais? E você fica tentando lidar com esse sentimento de impotência. Essa é a fase da surpresa. A terceira fase é a fase da revolta. E tem gente que diz: ah, menina, mas eu sou espírita, eu não vou me revoltar. Essa revolta não significa que você vai sair no meio de Guararema gritando, batendo nas pessoas, xingando, não é isso. Revolta é esse sentimento de questionar Deus. Você vai experimentar sentimentos do tipo: nossa, mas eu sou tão legal, gente. Como é que isso vai acontecer comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Isso não tem a ver com o tipo de religião que você professa. Isso é um sentimento. E se você tiver alguma criança em casa, algum espírito imortal num corpo infantil, ajude essa criança a elaborar esse luto. Não minta, não disfarce. Tá chorando? Tô chorando porque eu estou com saudade de fulano. Ajude essa criança a elaborar esse luto. Nós, quando estamos atendendo crianças que estão no luto, nós usamos o desvio simbólico. O que é desvio simbólico? É você pegar, por exemplo, uma almofada, dar para a criança, para que ela coloque para fora aquilo que ela está sentindo.
Então ela vai esmurrar a almofada, ela vai xingar a almofada, ela vai colocar fora dela aquela energia de impotência que está dentro dela. A quarta fase é a fase da depressão. É a fase mais difícil, porque você entra num processo de anedonia, que é a ausência de prazer. Nada tem graça. Você entra num processo de apatia. Para que trabalhar se todo mundo vai morrer mesmo? Para que comer se todo mundo vai morrer mesmo? Para que tomar banho se todo mundo vai morrer mesmo? Você experimenta culpa. Independente de você ter feito tudo o que você podia, você vai experimentar sentimentos mais ou menos assim. Puxa vida, e se eu não tivesse levado naquele hospital? E se eu tivesse ido no outro médico? E se eu tivesse dado um remédio diferente? E se eu não tivesse esperado para fazer tal coisa e tivesse já feito outra? Entende? Normal. Faz parte esse tipo de sentimento. Na fase da depressão é a fase que você precisa buscar ajuda. E o que é buscar ajuda? É buscar um processo psicoterápico, um processo terapêutico que ajude você a lidar com o luto, com o processo do luto em si. Eu sugiro que remédios só em última instância. E já que você vai lançar mão de algum remédio, que seja homeopático. Nós espíritas aprendemos que na base da homeopatia está a ideia de que o remédio vai agir no perispírito. Então, enquanto a gente puder evitar um remédio mais forte, vamos para a homeopatia. A última fase é a fase da aceitação. De cada 10 pacientes que nós atendemos, 10 dizem assim: eu não vou aceitar nunca. E por que eles dizem isso? Porque eles entendem que aceitar é achar bom. Ninguém vai achar bom porque perdeu alguém. Aceitar é você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Isso é aceitar. O máximo de equilíbrio que você conseguir, não Chico Xavier. Porque você não é Chico Xavier, você é você. Então, para que você encontre um prumo razoável, você precisa validar o seu luto. O que é validar o seu luto? É legitimar, é dizer para você que você está sentindo e que o que você está sentindo é legítimo, é não negar o que você está sentindo. Ontem eu estava atendendo uma moça que acabou de ter bebê e ela dizia assim para mim: é muito bom ter filho, mas não é bom. E eu falei para ela: me explique isso. Aí ela disse: eu tenho saudades de quando eu era solteira, que eu não tinha preocupação nenhuma. Então, se a gente tivesse filho e fosse só a parte boa, tudo bem, mas eu não estou querendo essa outra parte. Então, esse processo de você negar o que está pesado e de você resistir a entrar em contato com a perda em si, deixa você embotado para que você perceba a parte boa da perda. Porque, por incrível que pareça, tem a parte boa, que você só vai perceber no processo de aceitação. Eu estou vendo que vocês estão com sono. E antes que vocês morram, eu vou parar a palestra. 15 para as 9, eu acho que eu já falei demais. Eu queria
que vocês lembrassem da frase de Emmanuel. Esse assunto ele rende um seminário, geralmente de 3 horas, que eu divido. A primeira parte eu falo do luto, a segunda parte eu falo dos tipos de luto, que nem vou falar hoje aqui, e eu abro para perguntas. Então, geralmente numa palestra fica tudo bem condensado, mas eu espero ter colaborado com vocês de alguma maneira. Se vocês lembrarem da frase de Emmanuel, toda vez que vocês estiverem lidando com alguém enlutado, já valeu a pena ter vindo até aqui. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Você está convivendo com alguém enlutado, não sabe o que dizer para ele, não diga nada. É melhor do que você dizer bobagem. O que a pessoa precisa é de parceria. Então tem uma frase minha que eu empresto para você usar e não cobro royalty. Sabe qual é a frase? 2 palavrinhas. Estou aqui. Basta. Estou aqui. É essa parceria que o outro precisa. Essa sua necessidade. Lá vem fulano, morreu o marido dela. Ah, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Ah, meu pai, ah, meu Deus, ai, nem sei o que dizer. Essa necessidade é sua, de ter alguma resposta, de resolver o problema do outro. Então, lembre disso. O outro só precisa de parceria. E se você disser, estou aqui, já ajudou. Essa frase, na minha prática, eu a percebo milagrosa. Podem adotar. Eu espero de verdade ter colaborado com as reflexões de vocês. Vou esperar vocês após o término os meus livros e meus DVDs. Os meus livros tratam de casos. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Você vai ler, vai dar umas risadas e depois chorar um pouco. E as palestras tratam de temas variados, como essa de hoje. A palestra sobre o luto está esgotada, mas tem um livro que eu vou lançar oficialmente em São Paulo, dia 20, mas como ficou pronto antes da hora, eu trouxe hoje. Se alguém desejar, está aqui comigo. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e peço a vocês que em algum momento que vocês estejam em prece, lembrem-se de mandar uma vibração para mim e para o meu marido, porque nós estamos aí pelo mundo, como dizem os nossos irmãos evangélicos, levando a palavra. Muito obrigada.